Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Tá piscando, tá gravando? Tudo bem? Então a gente entra agora, pessoal, no terceiro bimestre, né? A gente começa a ver um pouquinho de conceitos diferentes do que nós estávamos vendo até agora, de ecologia, de meio ambiente, de dinâmica do planeta, de movimentação. E a gente acaba entrando um pouquinho dentro da física, tá? Para verificar conceitos básicos, situações básicas que são aplicadas no dia a dia, que vocês veem, vocês utilizam dessas situações no dia a dia, muitas vezes não correlacionado, né? Não diretamente relacionado a esse meio, mas que são aplicadas dentro da física, tá? Um exemplo disso é o que a gente chama de força, tá? Porque quando eu falo em força, o que eu estou querendo dizer com força? Eu estou exemplificando uma situação que para você movimentar um material, para você tirar o teu celular de cima da mesa, você pegar ele na mão, você levantar da cadeira, você utiliza da força. Ou seja, ele é um conceito assim, que para você tirar aquele material do repouso, do lugar que ele está parado, você tem que aplicar certa força. Você tem que aplicar uma quantidade de força necessária para fazer com que ele se movimente de um lugar para outro, ou que você retire ele do lugar e mexa, coloque ele em outro lugar. Tá? Então a gente tem relação direta com o peso. Tá? Quando você fala em força, você tem uma relação direta com o peso, porque quanto maior for o peso daquele objeto, quanto maior for a densidade de massa daquele objeto, mais força você vai ter que aplicar para conseguir movimentar ele. Tá? Quando você coloca a tua mochila nas costas, quanto mais material você tiver dentro, mais peso você vai ter uma maior densidade lá. Tá? O peso ele não está relacionado com o volume das coisas, porque se você pegar uma bola de plástico, aquelas bolas grandes de borracha de plástico, ela é extremamente leve, ela ocupa um volume enorme, tá? O peso ele está ligado com a densidade do material, ele está ligado diretamente com isso. Quanto mais denso for o material, quanto mais próxima as moléculas estiverem, você tem uma maior densidade e consequentemente você tem uma maior força, um maior peso em cima daquele material, tá? Isso é uma consequência, você não consegue alteração desse meio. Então, para você movimentar, você vai ter que aplicar uma força maior, a força que mantém aquele material no chão, tá? Isso é aplicado pelo que a gente chama de leis de Newton, né, ou leis newtonianas, que foram exemplificadas, estabelecidas primeiramente por Newton, e coloca a força como um agente dinâmico, tá? Que é responsável por alterar esse estado de repouso ou movimento de um corpo. Partimos da situação, se você vai mexer uma bola no chão, você vai chutar ela, você vai empurrar ela com a mão, você consegue fazer isso com uma certa facilidade, porque o peso dela não é tão grande, a densidade dela não é tão grande, ela tem um espaço um pouquinho maior entre as moléculas que formam aquele material. Agora, se tu for movimentar o carro que está na garagem parado, você precisa de uma força muito grande para conseguir retirar ele do repouso, tá? Fazer com que ele entre em movimento. Então, quando você aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração também, que é estabelecida pelas leis de Newton. Porque a partir do ponto que você movimenta aquele material vai se deslocar. E daí, se ele não tem nenhuma força contrária que segure ele no local, que mantenha ele vai continuar se movimentando, ele vai continuar projetando o movimento, tá? Então você consegue identificar facilmente essas situações justamente pela movimentação dos objetos, tá? Então o pessoal que joga bola, que pedala, que joga vôlei, você sabe que quanto maior for a força que você aplicar com o pé na bola, o pé no pedal, a mão na bola, mais rápido ela vai se deslocar. Então ela é diretamente proporcional à força, né? Ela é diretamente, a velocidade ela vai ser diretamente proporcional à força utilizada. Se a gente procurar
a força no dicionário, o que é colocado como força no dicionário, você tem inúmeras situações que são aplicadas em cima, tá? Por exemplo, assim, pode ser a força é o vigor muscular, a tensão muscular, a força que você tem muscular. Ou pode ser um sinônimo de disposição, você está animado, você está disposto, você quer fazer alguma coisa com vontade. Pode ter esse sinônimo de vontade também, você estar ativo para conseguir desempenhar as suas funções. Isso são vários significados para força, tá? O que a gente visualiza são essas aplicações das leis newtonianas, né? Então, ou ainda você pode, assim, exemplificar um outro lado da força, uma forma de coerção ou de repressão, tá? Como no uso de uma força que você utiliza para deter uma pessoa, para conseguir segurar uma pessoa. Você faz uma força contrária a ela, né? Você está reprimindo, você está segurando ela. Então, ou ainda pode ser colocada como intensidade, tá? A fala de alguém, eu falando com vocês e passando conteúdo para vocês, você tem uma força muito grande que comove um público, faz com que pessoas entendam o que você está repassando. É exemplificado como força também, tá? E isso acontece em outras distinções que são colocadas. O que a gente vê nisso como o que é interessante para nós nesse momento, que nas ciências essa palavra tem um entendimento bem específico, tá? Na área de ciências. Então, no cotidiano você tem outros aplicativos, outras aplicações para a palavra, mas o que para nós acaba sendo aplicado em ciência, tá? Que acaba sendo tendo outros aportes também, como energia, potência, concentração, calor, um sistema, uma acidez do meio, também são colocadas como sinônimos de força, porque você tem que ter o cuidado de utilizar esse contexto que é utilizado dentro das ciências, né? Aonde que vai se aplicar? Eu estou falando em força agora, mas em que tipo de força? Na minha força de vontade, na minha força da palavra, na minha força muscular, tá? Então, não, eu estou falando nas forças newtonianas, nas forças de movimentação de matéria, de uma movimentação física, da movimentação de um objeto, a força que eu estou aplicando para retirar o objeto que está parado em relação à gravidade da Terra e movimentar ele. Eu aplico uma força nisso. Então, quando a gente empurra um objeto, empurra uma caixa, você está aplicando força, você está realizando força, porque você está apontando essas situações. Então, ela acaba sendo representada de uma forma diferente também. Quando a gente fala em força nas ciências, em força na física, ela é representada por vetores, tá? Porque você tem as intensidades diferentes. Então, quando você aplica uma aceleração sobre o corpo, pelo que é estabelecido pelas leis de Newton, ela tende a se movimentar ou a se deformar. Tá? É claro que você tem diferentes tipos de força na natureza. A força gravitacional, que é a gravidade da Terra, a gravidade da Lua em cima da Terra, a gravidade da Terra em cima da Lua, que mantém tudo estável, mantém as coisas no lugar, mantém a casa no solo, a planta no solo, o carro se movimentando em linha reta. Isso é força gravitacional, que é pela ação da gravidade. A força elétrica, que vem pelos fios que você liga a luz, você liga o computador, você liga o celular, ou a força da água, por exemplo, que movimenta as turbinas de uma usina hidrelétrica e transforma aquela força mecânica, que é a força da água, que faz com que a turbina movimente, transforma ela em energia elétrica. A força magnética, que é utilizada entre dois ímãs. Então, são todas interações de força. A força nuclear, força de atrito, uma força de empuxo, você tem várias situações que são aplicadas. Então elas são grandezas vetoriais, ou seja, elas possuem um vetor, elas possuem um módulo, uma direção e um sentido. Tá? Isso é aplicado
em força, grandezas vetoriais. Elas vão possuir uma direção, elas têm que estar indo para alguma direção, elas têm que ter um sentido e elas têm que ter um módulo de aplicação daquela força. O módulo de uma força sempre se diz respeito a essa intensidade que você coloca sobre aquele material para conseguir movimentar aquele material. A direção se diz respeito às direções na qual a força se aplica, se ela é horizontal, se ela é vertical. Cada direção também tem uma alteração nesse sentido, porque ela apresenta dois sentidos, positivo e negativo, tá? Esquerda, direita, para cima e para baixo. Então ela tem esses direcionamentos que são dados pela orientação do material, porque aí você tem diversos tipos de força na natureza. Tá? Pelo Sistema Internacional de Unidades, então, independente da natureza que seja esse tipo de força, ele é medido em quilograma, né, em metro por segundo, então ele é uma grandeza utilizada, né, é medida de unidade, então uma coisa pesa 1 quilo, se movimenta tantos metros por segundo, e afins. Só que quando a gente vê força newtoniana, quando a gente vê grandezas vetoriais, a gente utiliza o Newton, né? Que é a grandeza newtoniana, ou M, para designar uma unidade, como uma força, foi utilizado como meio de homenagem a Isaac Newton, né? Que foi quem descobriu, quem postulou as leis da dinâmica, colocando a força como apontamento. Então, dispositivos que são utilizados para medir a força, a gente chama de dinamômetro, tá? Que são molas contráteis, né, que você consegue puxar ela e ela vai medir a quantidade de força que você aplicou. É diferente daquele dinamômetro que é utilizado pelos carros para medir a potência dele. Tá? Então, para nós, ela é conhecida desse ponto, né, que ela se estica quando uma força é aplicada em cima. Daí você tem um marcador que vai medir a quantidade de força que você aplicou. Em alguns livros, é bem comum que se defina a força como força à distância, que são conhecidas como as forças de campo, né, e forças de contato. Então, quando a gente tem assim, no grupo das forças de distância, se inclui a força peso, a força magnética, a força de atração entre cargas e entre outras variáveis, se é para cima, se é para baixo, se você tem uma ação contrária à gravidade ou a favor da gravidade. E você tem as forças de contato, que se utiliza dos exemplos do empurrar, puxar, colocar uma tração em cima de algum material, uma força de atrito, entre outras características, né? Então, como você tem essas definições propostas, acaba sendo necessário esclarecer que acaba não existindo forças de contato, tá? Todas as forças que atuam, todas essas forças, elas são interações da natureza. Elas surgem mediante essa interação de diferentes campos, tais como o campo gravitacional, o campo eletromagnético, que vão atuar em cima. Então acaba sendo todas as interações da natureza. Mesmo quando a gente toca em algo, não tem um contato entre a nossa mão e o objeto. Mas como assim? Eu estou pegando, eu estou vendo como que não tem contato entre a nossa mão e o nosso objeto. Numa escala microscópica, tá, os átomos eles não se tocam. Tá? Eles não encostam um no outro. Então a gente vê isso macroscopicamente. Eu estou pegando, eu estou tocando, eu estou encostando, eu estou tirando a capinha, eu estou movimentando a caneta, eu estou movimentando o mouse, eu estou aplicando força em cima disso. Microscopicamente isso não ocorre, porque um átomo não encosta no outro. Tá? Porque quando eles ficam muito próximos, eles acabam se repelindo. Como um átomo é formado por uma eletrosfera, ele é energia, ele acaba se repelindo. Então, se eu estou movimentando, eu estou aplicando uma força maior e consigo movimentar esse material. Então, ele acaba se movimentando e se afastando devido a essas interações com os campos elétricos e os campos magnéticos, tá? Então, são bem pequenas as interações onde núcleos atômicos se tocam, né? Que acabam se encontrando de fato.
somente utilizada assim em experimentos que são utilizados em aceleradores de partícula, que faz com que ocorra o choque atômico para verificar as forças que vão ser utilizadas, e a gente acaba tendo essa exemplificação, tá? E a gente confere quais são os tipos de força que existem na natureza. A maioria das forças, elas surgem de fenômenos físicos conhecidos, tá? E que são que a gente conhece no nosso dia a dia. A força gravitacional, que também é conhecida como força-peso, que diz o peso meu aqui na Terra. O meu peso é diferente em Marte, o meu peso é diferente na Lua, de acordo com a força gravitacional, que é aquele tipo de força que faz com que dois corpos que tenham massa se atraiam mutuamente, tá? A força-peso é responsável por manter a gente preso na Terra e para manter os planetas em torno da órbita do Sol, manter a Lua em torno da órbita da Terra, manter a Terra próxima à Lua e a Lua próxima à Terra, que elas têm uma interação a nível de natureza é muito importante a interação que existe nessa força gravitacional em torno delas, né? Tanto que um exemplo disso são as marés altas e as marés baixas que ocorrem pela movimentação da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra, que faz com que ocorra essa movimentação. O que a gente tem de força elétrica, que é responsável pela atração ou repulsão de cargas elétricas. As ligações químicas que ocorrem, elas só vão ocorrer em diferença, assim, quando você tem diferença de cargas de átomo. Os átomos só vão se ligar quando eles têm diferença de carga. Se eles forem cargas iguais, eles se repelem, que é o que acontece na força magnética, né? Que atua sobre cargas em movimento, e nesse tipo de força faz com que esses ímãs se atraiam ou sejam repelidos. Tudo de acordo com a polaridade do campo magnético. E a força magnética também faz com que pequenas agulhas magnetizadas se orientem de acordo com o sentido do campo ambiente terrestre, a famosa bússola, né? Ela é uma agulha que é magnetizada e ela é atraída pelos campos magnéticos terrestres. Por isso que você sabe quando você está indo para o norte, quando você está indo para o sul, quando você está indo para o sudeste, quando você está indo para o nordeste. E a força nuclear forte e fraca, tá? Que são responsáveis por manter a integridade dos átomos, manter os átomos próximos, os átomos ligados. A força nuclear é forte, assim, mantém os prótons atraídos, né, as cargas positivas, apesar das suas cargas se repelirem, mantém eles atraídos para um lado. E a força nuclear fraca mantém os quarks, que são as menores partículas, unidos, que dão origem aos prótons e os nêutrons, tá? Então, forças como a atração, o atrito, os empurrões, os puxões, as torções, a força elástica, entre outros exemplos, são descritas como forças mecânicas, né, que são atuações diretas sobre o material. Então, são manifestações macroscópicas dessas interações, que são, em sua maioria, elétricas, né? Então, eu não tenho esse contato direto microscopicamente, eu tenho macroscopicamente, tá? Bastante coisa para vocês entender, sei que pessoal, tá? Deem uma lidinha no material da apostila, anotem as dúvidas de vocês, a gente vai esclarecendo essas dúvidas na aula ao vivo, né? Acaba sendo melhor que a gente está mais pertinho, e eu sei que vai ter dúvidas, anotem elas e a gente esclarece esses questionamentos na aula ao vivo, certo? Tranquilo, pessoal? Deem uma olhadinha no material introdutório lá, que vai organizar um pouquinho as ideias de vocês, e o material que está em anexo, tá? Um grande beijo, até a próxima aula. Fui!